Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Percy Jackson and the Olympians, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Soulreaper Creve. Links na descrição do vídeo. Jantar com Divindade. Capítulo 4. Ok, eu tenho 3 cafés para vocês 3, Naruto falou alegremente, abaixando sua bandeja perto da mesa enquanto colocava as 3 xícaras de café fumegante ao lado de seus clientes que esperavam. Sinto muito pela espera. Tem sido um pouco agitado aqui na última hora. Tudo bem. Não nos importamos. A mulher no meio disse, seus olhos castanhos escuros piscando entre Naruto e as outras 2 mulheres de cada lado dela. Cheira celestial, não é, meninas? Absolutamente. Valeu a pena a espera. Seu sorriso se alargou um pouco, e inclinou a cabeça para eles. Você é muito gentil. Se ele tivesse que adivinhar, as 3 jovens sentadas ao redor da mesa pareciam ser irmãs, possuindo longos cabelos escuros e feições de duende que só serviam para melhorar sua aparência. Eles atraíram alguma atenção dos outros clientes, embora não parecessem notar. Embora o inverno estivesse chegando ao fim e seu frio permanecesse no ar, todos os 3 estavam usando tops que deixavam seus braços nus. Cada um era composto por diferentes tons de branco, fazendo Naruto estremecer olhando para eles. Ele imaginou que algumas pessoas não eram afetadas pelo frio como outras. Ele desejou ter essa sorte. Momentos antes de as 3 mulheres entrarem, a corrente do vento se fortaleceu por um breve momento. Foi o suficiente para os cidadãos comuns de Nova York não fazerem cara ou coroa, mas foi o suficiente para ele notar. Anos de treinamento no Monte Myoboku aguçaram seus sentidos a um nível extremo, a ponto de ele poder sentir o chakra da natureza e fontes de energia relacionadas sem a necessidade de ativar o modo sábio. As mulheres, embora não estivessem nem perto do nível de indivíduos particulares que visitavam o Foxden, ele podia sentir que ainda eram mais fortes do que o humano médio por uma quantidade considerável. Sem mencionar que quando eles entraram na loja, ele poderia jurar que seus cabelos e as bainhas de seus tops estavam dançando no ar. Como os outros, não via razão para mantê-los afastados. Contanto que eles não começassem nenhum negócio engraçado, então eles eram bem-vindos a qualquer momento. Agora, eu tenho 2 fatias do bolo russo de biscoito de mel. Ele abaixou os pratos e sentiu uma bolha de excitação quando as 2 mulheres à esquerda e à direita fizeram expressões sonhadoras enquanto olhavam para seus pedidos. Seus garfos encontraram seu caminho em suas mãos como mágica, e estavam cavando avidamente antes que ele pudesse colocar o 3º prato na mesa, e um pudim de caramelo pegajoso. Um olhar semelhante surgiu da mulher do meio e viu sua boca silenciosa palavras para si mesma. Se você precisar de mais alguma coisa, você sabe onde me encontrar. Nós certamente iremos, ela murmurou, deslizando um pedaço em sua boca e soltando um suspiro de prazer. Os 2 ao lado dela explodiram em um ataque de risos, com a loira deixando-os para desfrutar de seus pedidos. Verdade seja dita, enquanto voltava para o balcão, ele notou cada vez mais indivíduos e grupos semelhantes, como as 3 mulheres, aparecendo ultimamente. Isso vinha acontecendo nas últimas 2 semanas, em horários esporádicos do dia. Ele sentiu algo estranho sobre todos eles assim que eles apareceram perto do Den, embora ele sentisse diferenças com a energia e força vital que corria em suas veias. Alguns eram como as mulheres atualmente em transe com seus pedidos de bolo, onde a energia natural dentro deles parecia baseada no ar. Outros que vieram se sentiram mais conectados à terra, energia mais tradicional, como quando ele manipulava o Senjutsu. No fundo de sua mente, a energia o lembrou dos clones de Zetsu criados a partir das células do primeiro Hokage, embora sem nenhuma intenção malévola ou natureza maligna. Tudo o que ele sentia era positividade irradiando deles, e todos tinham um tom de verde na pele que só ele notava. Embora, não que ele deixasse transparecer. Depois, havia o pequeno grupo há alguns dias com energia que irradiava como o mar, com um cheiro distinto do oceano e das praias que perduravam em sua pessoa. Na maioria das vezes não, eram todos lindos, todos possuindo as aparências élficas que ele se acostumou também ao cumprimentá-los e servi-los. 90% das vezes, eram mulheres,
embora ocasionalmente, um ou dois homens apareciam por suas portas. Tudo começou com um indivíduo, ou um par visitando todos os dias, mas logo Foxden estava se tornando um ponto de acesso para as belezas élficas. A cada dia, mais e mais pareciam estar aparecendo. Se ele fosse honesto, Naruto nunca imaginou que o Foxden se tornaria um ponto de acesso para ninfas de todas as coisas. Ele levou algumas visitas para perceber o que eram. Se ele tinha que colocar dinheiro nisso, então as três mulheres sentadas ao redor da mesa atualmente deviam ser ninfas do ar, se o que ele sentia era alguma indicação. O número de encontros que teve com ninfas não foram muitos e foram esporádicos ao longo dos anos. Pensando nisso, a última vez que ele viu uma ninfa foi há mais de 300 anos, em algum lugar da Europa. Alemanha, se ele se lembrava bem, ou possivelmente a França. Com um momento de paz e todos lá dentro felizes com seus pedidos, a loira pegou uma bandeja extra e começou a se mover pelas mesas, recolhendo os pratos e copos prontos. Graças aos primeiros 3 meses sendo um sucesso, Naruto optou por fazer algumas mudanças na cozinha, ou seja, facilitar um pouco o horário de trabalho de seus clones. Seus clones tinham sido uma dádiva de Deus, e se não fosse por eles, seu cardápio para o den teria sido uma fração do que ele oferecia, especialmente quando se tratava de bolos e sobremesas. Então, ele instalou uma máquina de lavar louça comercial e uma lavadora de copos, em vez de limpá-las todas à mão nas pias. Até agora, tinha feito um mundo de diferença. Era sempre engraçado ver como as menores coisas podiam fazer toda a diferença no local de trabalho. Ele estava no meio da sala fazendo suas rondas, sua bandeja cheia de pratos e xícaras quando se viu congelando no lugar. Seus olhos piscaram para a entrada do den, pairando sobre a porta. Lentamente, ele voltou para a frente depois de deixar a bandeja na cozinha, entregando-a a um clone que olhou para ele com uma expressão séria. Todos os clones atrás dele pararam, cada um com um olhar semelhante em seus rostos. Eles também sentiram. Era outra assinatura energética. No entanto, esta era muito diferente das ninfas que ocupavam suas mesas. Ele não sentiu nenhum apego ao ar, nem à terra, nem ao mar. Era mais escuro por natureza e fez os cabelos da nuca se arrepiarem. Em suma, a energia parecia a morte. Olhando através da sala, o trio de ninfas sentiu o poder que se aproximava também, se a forma como seus corpos endureceram. Seus olhos estavam arregalados como pratos de jantar, expressões presas em uma máscara de medo e terror. Ninguém mais na sala parecia ter sido afetado, embora ele não tivesse tempo para determinar como ou porquê quando a campainha da porta tocou, uma lufada de ar frio entrou na sala quando um corpo entrou. A pessoa em questão era do sexo masculino, com a mesma altura que ele e a pele da cor da madeira de teca. Seus olhos tinham um tom de ouro assombroso, como o mel que oferecia a seus clientes com chá e café. Longos cabelos negros escorriam por seus ombros, como uma cortina de sombras que cobria a parte de seu rosto real e de rei. Ele estava vestido imaculadamente, vestindo um terno que fazia as estrelas de Hollywood da TV parecerem inadequadas em comparação. Do outro lado da sala, enquanto ele se dirigia ao balcão, algumas de suas clientes notaram. Se os rubores que aparecem em seus rostos eram alguma indicação, eles achavam o homem muito atraente. Quando ele chegou ao balcão, Naruto notou o homem olhando ao redor da sala, não entregando nada com seu rosto inexpressivo. O homem fez com que ele se sentisse um pouco nervoso, embora exteriormente ele não demonstrasse isso. Qualquer um que transmitisse uma sensação de morte precisava ser observado de perto, especialmente em torno de tantos civis que não eram nem um pouco sábios. Ele olhou para as três ninfas com o canto do olho, embora notou que o homem olhou brevemente em sua direção também. Todos os três visivelmente engoliram em seco, e para a surpresa de Naruto, deu ao homem uma pequena reverência, apesar de estar sentado. Quem é esse cara? Ele pensou, antes de colocar um sorriso. Bem-vindo ao covil da raposa, Naruto deu as boas-vindas, terminando o silêncio e chamando a atenção do homem. Como fazia com todos os clientes, pegou um cardápio e ofereceu ao homem bem vestido. No entanto, ao contrário de todos os outros que passaram por suas portas, o homem não pegou o menu. Em vez disso, ele olhou para Naruto, então olhou no armário de vidro onde muitos dos bolos do den foram apresentados ao público, e então de volta para o loiro. Você é o dono deste estabelecimento.
Sua voz era rica e aveludada. Era tão suave que a loira podia imaginar a voz pertencente a um clube de blues, fazendo as mulheres desmaiar e balançar com suas melodias aveludadas. Eu estou. Há algo em que eu possa ajudá-lo? O homem assentiu, entrelaçando os dedos e colocando-os em cima do balcão. Você pode. Meu nome é Sr. Black. Estou aqui representando um cliente se você quiser, que deseja reservar seu estabelecimento em particular por uma tarde. As sobrancelhas de Naruto se ergueram em surpresa. Este foi o primeiro. Sério. Na verdade, ele não havia pensado na ideia de clientes alugando o espaço em particular por uma tarde ou uma noite. Realmente, o homem assentiu com a cabeça, seu rosto permanecendo impassível quando o ouro do mel encontrou o azul. Minha cliente ficou sabendo de seu estabelecimento e ouviu as críticas brilhantes de membros de sua família que já visitaram. Seu interesse aumentou. Atingiu o pico por causa disso, e ela deseja visitá-lo para ver se o boca a boca é verdade. O loiro acenou com a cabeça, embora tenha adotado um olhar confuso. Bem, isso é ótimo e tudo, mas por que ela precisa alugar o lugar inteiro? Ela não pode visitar durante meus dias normais. A lista quando estamos abertos é exibida na janela à direita quando você entra. Infelizmente não, devido a certas restrições de tempo. O homem conhecido como Sr. Black respondeu imediatamente como se esperasse a pergunta. Minha cliente é uma mulher ocupada, que tem deveres e responsabilidades importantes que ela deve cumprir também, por volta desses meses em particular. O homem mudou de posição, enfiou a mão no bolso e puxou um cheque. Seu local de trabalho atual pode ser bastante demorado. Esfregando a parte de trás de sua cabeça, Naruto supôs que ele poderia entender o raciocínio, embora alugá-lo para uma pessoa parecesse um pouco demais. Quem era essa pessoa afinal? Algum tipo de CEO de alguma grande corporação. Ou talvez alguma princesa ou rainha visitante. Ele tinha certeza de que ainda não tinha nenhuma realeza visitando seu pequeno café. Pelo menos, nenhum que ele conhecesse de qualquer maneira. Sem mencionar, se esse cara que sentia como se a morte estivesse trabalhando para alguém, isso significava que a mulher que ele estava se referindo também carregava o mesmo tipo de sentimento. Cantarolando para si mesmo, e batendo os dedos contra o balcão, o Sr. Black pacientemente esperou Naruto falar. Então é uma pessoa alugando o lugar. Estou entendendo bem. Vou atender uma pessoa se eu aceitar. 2. Seu marido virá com ela. O loiro suspirou quando a imagem se formando em sua mente ficou mais clara. Ok, acho que faz sentido. Eles querem um espaço privado para desfrutar de sua refeição. Está correto. Fazendo sinal para que seu visitante esperasse um momento, o loiro desapareceu na sala dos fundos. Em pouco tempo, ele voltou, desta vez com um livro vermelho nas mãos, revelado ser um diário de negócios. Não deve ser um grande problema, desde que eles me deem algum tempo para avisar meus outros clientes. Esta é a primeira vez que faço algo assim desde que abri. Tirando uma caneta de debaixo do balcão, ele a segurou na mão. Seu cliente tinha uma data em mente. Ela fez. Ela gostaria de 14 de fevereiro. Dia 14, Naruto começando a folhear as páginas antes de parar um momento depois. Ele deu ao homem um olhar inexpressivo. O 14 de fevereiro. Isso mesmo. Então. Dia dos namorados. Mais uma vez, isso é correto. Abaixando a caneta, Naruto deu ao chamado Sr. Black um olhar cético. Esse cara não poderia estar falando sério, poderia. Deixe-me ver se entendi. Seu cliente quer reservar meu café em particular para uma tarde no dia dos namorados de todos os dias. Um dos dias potencialmente mais movimentados do ano para alguém como eu. O que também acontece amanhã. O shinobi loiro sentiu vontade de torcer o pescoço do cara quando ele assentiu. Isso mesmo. Por isso, por que me deram isso? Ele ergueu a mão com o cheque ainda em sua mão e colocou-o sobre o balcão. Meu cliente é do tipo compreensivo, e para compensá-lo por seu tempo e vontade de aceitar em cima da hora, me foi permitido oferecer um cheque em branco. Naruto piscou surpreso e inclinou a cabeça quando olhou para o cheque. Fiel às palavras do Sr. Black,
A parte do cheque que mostrava a quantia em dinheiro estava em branco, enquanto uma assinatura muito bem escrita estava presente no canto inferior. Seu cliente está falando sério sobre isso, hein? Ela é. Ela é uma senhora de bom gosto, e não é do tipo que visita o estabelecimento médio. Para ela vir ao seu negócio e trazer o marido com ela é uma grande honra. A loira notou a forma como o homem elegantemente vestido cumpriu a última parte de sua sentença. Então, eu posso escrever qualquer quantia aqui. O homem acenou com a cabeça, então ele perguntou ainda, eu poderia escrever algo como $1.000.000 e isso não seria um problema. Observando o Sr. Black de perto, o homem empurrou uma mecha de cabelo do rosto, seus olhos dourados perfurando os seus com algo parecido com diversão. Senhor. Uzumaki. Naruto assentiu, e deixou o homem continuar. Tudo o que eu direi é que dinheiro não é problema para meus clientes. Diga seu preço, e eu informarei meu cliente que você estará esperando por eles amanhã sem demora. O shinobi loiro não pôde deixar de assobiar, tanto de espanto quanto de diversão. Quem quer que fossem, deviam ter bolsos que penetravam fundo na terra se pudessem jogar palavras assim. Esfregando o queixo enquanto deixava a informação penetrar, ele ignorou o olhar inexpressivo do Sr. Black enquanto o homem esperava por uma resposta. A shinobi loira de antigamente não estava preocupada quando se tratava de dinheiro. Nem um pouco. Ao longo dos anos de sua existência, Naruto fez a coisa mais inteligente e manteve um pequeno pé de meia ao lado que com o tempo começou a crescer e crescer. Foram os efeitos colaterais de se tornar um adulto responsável. Quando sua decisão de vir para Nova York e abrir uma loja foi decidida, ele mergulhou nesse pé de meia e conseguiu tudo o que precisava com ele. Sua casa. O covil da raposa. Todos os eletrodomésticos e móveis. Sem mencionar todos os seus ingredientes. Se ele fosse honesto, quando tudo foi somado, não havia quebrado a ponta do iceberg da fortuna em que ele estava sentado. Ele raramente tocava e tinha tudo escondido em um local que só ele conhecia. Tudo o que ele fez do Foxden foi para uma conta bancária que ele abriu antes de chegar. Ele não podia parecer muito suspeito. Por outro lado, estou administrando um negócio e isso é uma tarde inteira de receita que não vem do meu jeito. 1 milhão é demais, mesmo que seus bolsos sejam fundos demais para entender. Ele não queria parecer muito ganancioso, mas se eles estavam oferecendo uma chance de encher sua carteira, por que não? Ele não iria ao mar. $10.000 e você tem um acordo. Parecia uma pergunta justa. Escondendo sua surpresa, ele viu como o Sr. Black não piscou um cílio e tirou uma caneta tinteiro Montblanc de aparência elegante de seu bolso interno. Isso é feito de ouro de verdade. Quão chiques são essas pessoas? Rabiscando o valor no cheque, o Sr. Black olhou nos olhos, o cheque sendo oferecido ao barista loiro. Pegando e dando uma olhada, Naruto sorriu para o Sr. Black. Espero que isso não salte. Isso seria embaraçoso depois de tudo que o homem acabou de dizer a ele. O Sr. Black não reagiu. Ele permaneceu completamente impassível ao responder, confie em mim, Sr. Uzumaki, não vai acontecer. Se você diz. Olhando para o nome escrito no cheque, ele ergueu uma sobrancelha, Sra. P. Underhill. Posso perguntar qual é o primeiro nome dela? Eu gosto de saber os nomes das pessoas que estão recebendo dinheiro. Rolando o pescoço, um estalo distinto fez o misterioso Sr. Black suspirar de conforto antes de responder. Você receberá suas respostas amanhã. Até lá, tudo o que você precisa saber é que meus clientes chegarão amanhã às 16 horas. Quanto tempo eles ficar por, eu não sei. No entanto, eu recomendo que você se prepare bem. A senhora Underhill é conhecida por ser exigente se as fofocas que ela ouviu sobre sua comida são alguma coisa para se passar. Ele se inclinou, com Naruto reagindo fazendo o mesmo. Ela tem um dente doce que envergonha muitos, embora possa ser exigente. Ela tem grandes expectativas. Isso está certo. Naruto esfregou o queixo, uma expressão pensativa varrendo. Se ela tivesse grandes expectativas, então ele precisaria tirar alguns coelhos da cartola. Por mais confiante que estivesse de que seu cardápio seria de tirar o fôlego, ele poderia preparar alguns pratos especiais para seus convidados. Se eles estivessem dispostos a ceder $10.000, então ele lhes daria o valor de seu dinheiro.
Algumas ideias estavam flutuando. Ele poderia se divertir muito com isso. Ele tinha alguns pratos em preparação que poderia testar amanhã. Existe alguma restrição alimentar que eu deva saber? Nenhum. Alguma preferência que eu deveria saber? Mais uma vez, o Sr. Black balançou a cabeça. Bem, isso facilitou as coisas. Tudo bem então. Nesse caso, você tem um acordo. O loiro estendeu a mão para o homem. Diga ao senhor e senhora Underhill que vou preparar alguns especiais só para eles. Vou me certificar de que eles valem o dinheiro. Levou alguns momentos de silêncio antes que o Sr. Black retribuísse. O homem tinha um aperto de mão firme, e Naruto não pôde deixar de notar o quão frias as mãos do homem estavam. Pareciam cubos de gelo. Vou passar a mensagem. Assentindo, a loira embolsou o cheque. Antes que o homem saísse, ele falou novamente: posso pegar alguma coisa antes de você ir? O Sr. Black estava preparado para se virar e sair a qualquer momento, mas não podia negar que o cheiro que irradiava do Foxden era celestial. Ele olhou para o outro lado da sala, ignorando as formas trêmulas das ninfas, e olhou para o que alguns mortais estavam comendo e bebendo. Ele não visitava um café no mundo mortal há décadas. Seus olhos piscaram para o armário com os bolos, focando no bolo de chocolate à esquerda. Sua língua lambeu a borda de sua boca. Isso parece bom. Ajeitando a gravata, sua voz era baixa, quase um sussurro. Vou levar uma fatia do bolo de chocolate para a viagem, e um café normal sem açúcar. Chegando. Dia dos Namorados. Minha querida, você não pode estar falando sério, Hades murmurou, sua voz baixa enquanto seus olhos escuros observavam a moldura laranja que envolvia a frente do prédio. Ele nunca tinha visto algo tão hediondo e deliberado em séculos. Era como um monstruoso farol de cores, e brilhante demais para seu rico gosto. Estando em um ambiente onde as cores mais brilhantes eram os carmesins brilhantes e amarelos escuros que emanavam dos rios de lava que corriam pelo submundo, ele poderia dizer que se encontrasse algo daquele tom de laranja doentio em qualquer lugar perto de sua casa, ele enviaria profundamente no Tártaro. Nunca veria a luz do dia novamente se ele pudesse. Quem em sã consciência pintaria a frente de seu negócio de laranja? De pé à sua esquerda, sua esposa de quase 5.000 anos estava em toda a sua beleza e glória extraordinárias, uma série de sacolas de compras de todas as formas e tamanhos em suas mãos. Perséfone estava tão bonita quanto no dia em que ele a viu pela primeira vez, mais do que aquela deusa do amor irritante em sua opinião. A flor brilhante do submundo, sua própria presença trouxe um lado do filho mais velho de Cronos que poucos conseguiriam ver. Quando chegou a hora de se separar e sua hora de retornar ao Olimpo, foi como se a alegria e a felicidade que ela trouxesse evaporassem, deixando nada além de seus pensamentos sombrios e os lamentos sempre presentes daqueles dentro dos campos de punição. Ele sentiu sua esposa se inclinar para ele, o topo de sua cabeça mal chegando ao seu ombro. Mesmo usando aquelas botas de salto alto ridículas que ela escolheu usar em suas saídas para o mundo mortal, ele se elevava sobre ela como fazia com a maioria das pessoas. Ele não demonstrou, mas ficou desapontado por ela não estar usando o vestido preto que costumava usar enquanto estava no mundo inferior. Aqui se espalhava ao redor de seu corpo como fumaça e exalava uma aura de mistério. Milênios desde o dia em que se casaram e sua esposa ainda era capaz de fazer seu icor divino ferver de desejo. Não seja chato, Hades. Não há nada de errado em adicionar um toque de cor a uma paleta sem graça. Um bufo saiu de Hades, Perséfone. Um toque de cor é pintar uma moldura de janela de vermelho, ou uma caixa de correio com um tom de azul. Um toque de cor não é pintar o exterior do prédio com o tom de laranja mais hediondo que se possa imaginar. Seja como for, eu gosto disso. Você gostaria. Você está duvidando do meu gosto. Nunca, minha querida. Estou apenas mostrando como nossas preferências de cores são diferentes. Vestido com um de seus melhores ternos para seu dia no mundo mortal, o deus do submundo não conseguiu esconder seu ceticismo quando sua esposa o informou de seus planos para o dia dos namorados. Se o deus mais velho fosse honesto, ele não via sentido no dia dos namorados. Foi um pequeno feriado mortal que usou aquele terrível filho de Afrodite e Ares como mascote. A deusa do amor foi ruim o suficiente nas raras ocasiões em que ele entrou em contato com ela, mas seu filho era igualmente ruim.
A única diferença entre eles era que Afrodite sabia onde estava a linha quando se tratava de sua família olímpica. Eros, por outro lado, tinha o hábito de esquecer que a linha existia. Sendo um dos poucos deuses que poderiam incutir medo genuíno nos corações de um olímpico como Zeus, Deméter, e era graças aos poderes que lhe foram conferidos por Afrodite, Hades sempre mantinha um olho aberto caso descobrisse que Eros estava por perto. Aquelas flechas forçadas de amor dele poderiam fazer mais mal do que bem. Por algum milagre divino, o filho de Afrodite sabia que não devia brigar com ele, embora não pudesse negar que um pedaço dele desejava que o pequeno querubim com asas de pombo tentasse. Oh, a satisfação que ele teria de bater aquele pequeno aborrecimento no Tártaro seria lendária. Voltando ao dia dos namorados, Hades não entendia por que precisava mostrar à esposa o quanto a amava naquele dia em particular. Durante os 6 meses do ano em que Perséfone esteve em seus braços, ele tentou mostrar a ela todos os dias o quanto a amava. Concedido, houve erros ao longo do caminho e seu tempo juntos tinha sido uma experiência de aprendizado para ambos. Seu coração negro e merecido amava sua rainha e esposa para o Tártaro e vice-versa. Ele não precisava de um feriado bobo para mostrar isso em excesso. Bem, vamos entrar. Persefone perguntou, seus olhos dourados aquosos apontando silenciosamente para a porta da frente e inconscientes de seus pensamentos. Suspirando, o deus do submundo sabia que não havia como contornar isso. Muito bem. Persefone estufou as bochechas em aborrecimento, você poderia tentar parecer entusiasmada. Isso era eu sendo entusiasmado. Sua resposta só serviu para arrancar um gemido de sua esposa. Cruzando os braços sobre o peito, suas pupilas escuras piscaram no canto dos olhos, olhando na direção do Empire State Building. Uma carranca pesada marcou seu rosto, e uma de suas mãos se fechou em punho. Embora o Olimpo envolto em névoa da visão dos mortais, Hades podia sentir sua presença pairando sobre o famoso arranha-céu. A casa do panteão grego nunca foi um lar para ele, nem o acolheu como fez com o resto de sua família. Estando perto de sua porta, nunca deixou de despertar sentimentos antigos e amargos. Sua suposta família foi quem o transformou na pessoa que ele era, mantendo-o à distância o tempo todo e nunca confiando nele da mesma maneira após a titanomaquia. Seu templo deveria estar no Olimpo, assim como seus irmãos e irmãs foram construídos em sua superfície. Inferno, Poseidon tinha um no Olimpo e dentro da Atlântida. Não havia como dizer quantos aquele idiota, Zeus, tinha. A questão era que ele ajudou a transformar o Olimpo no que era, e deveria ter sido reconhecido por isso como o resto deles. Por que eles não poderiam ter ido para outra cidade? Antes que Hades pudesse deixar seus pensamentos começarem a fugir, a mão delicada e suave de sua esposa entrelaçou seus dedos. O contato foi suficiente para deter esses pensamentos. Pare de pensar neles. Eu não estava. Ele não lutou contra seu aperto quando ela arrancou sua mão de seus braços cruzados. Sim, você estava. Uma pontada de simpatia percorreu o peito de Perséfone. A deusa da primavera tinha aprendido os sinais reveladores de seu marido ao longo dos milênios. Ela sabia que algo o estava incomodando como um buraco em seu estômago. Eu sei que você não gosta de estar tão perto do Olimpo e isso desperta velhos sentimentos e rancores, mas tivemos um bom dia até agora, não é? Levou um momento, mas Hades deu um aceno curto. Bom, estou feliz. Não vamos estragar tudo com ressentimentos. Sua expressão suavizou. Não é que eu não tenha gostado do nosso tempo hoje. Eu gostei, eu prometo. Ele deu um leve aperto na mão dela, e sentiu os cantos de sua boca se contraírem quando ela sorriu com o gesto. Não vejo por que não poderíamos ter ido para outro lugar. Califórnia. Boston. Até Miami teria sido uma mudança bem-vinda. A essência de meus irmãos e da laia de Zeus pode ser sentida em toda Nova York. Ainda não encontrei nenhum deles. Com um suspiro escapando de seus lábios, Perséfone largou as malas e enlaçou os braços ao redor do pescoço do marido. O gesto foi o suficiente para sentir Hades inclinar seu corpo para ela, abraçando no calor que ela proporcionava. Apesar da diferença de tamanho em sua aparência, a rainha do submundo provou que ela era mais forte do que parecia. Hoje é tudo sobre nós. Não faça isso sobre eles. Hades ficou em silêncio por alguns momentos, deixando suas palavras penetrarem. Eu sei, e vou tentar.
Isso é tudo que eu peço. Ficando na ponta dos pés, Perséfone deu um beijo gentil na bochecha pálida de seu marido. Tire-os da sua mente e aproveite este lugar comigo. Eu ouvi grandes coisas sobre isso. Até Thanatos me disse o quanto ele gostava da comida aqui. As migalhas de seu bolo de chocolate ainda estavam no canto de seus lábios quando ele veio confirmar a reserva. Acho que se Thanatos gostou, vale a pena tentar, admitiu Hades. Como a maioria dos deuses e deusas de sua família divina em constante expansão, seu tenente era um comedor exigente. Como ele, tinha um gosto rico quando se tratava de culinária mortal. Se Thanatos gostou do que comeu, então não deve ter sido horrível. No entanto, ele ainda estava cético sobre o tipo de homem que pintava parte de um prédio de laranja. Mostre o caminho, meu amor. Perséfone sorriu para Hades, a contração de seus lábios se fortalecendo até que um pequeno sorriso enfeitou seu rosto muitas vezes carrancudo. Empurrando a porta aberta, o som da campainha tocou quando eles entraram. Como seus companheiros imortais, uma onda de calor os envolveu, e Hades observou como sua esposa relaxou visivelmente e juntos eles entraram no quarto. O cheiro forte de café impregnava o ar, lembrando das manhãs em que sua esposa o acordava com sua mistura favorita de café. A sala era maior do que qualquer um deles esperava, com mesas e cadeiras empurradas para cada lado, com uma mesa singular com duas cadeiras no meio da sala. Você deve ser um Derius. Ambos os pares de olhos olharam para o balcão, onde o proprietário esperando pacientemente estava. As montanhas subterrâneas. Hades pensou, revirando os olhos para o sobrenome que Perséfone deu a eles. Sua esposa adorava inventar novos pseudonimos para eles durante assuntos como esse. Saindo de trás do balcão, Naruto estendeu a mão para Hades, um sorriso agradável em seu rosto enquanto cumprimentava o par de imortais. Meus nomes são Naruto Uzumaki, o dono do Foxden. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você por se interessar pelo meu humilde estabelecimento. Quando seu representante veio ontem, eu mal acreditei. Achei que ele estava brincando. Primeiro, mas posso ver que ele estava dizendo a verdade. É bom conhecer vocês dois. Apertando sua mão, Hades notou o aperto firme que o loiro lhe deu e sentiu sua esposa dar um passo à frente e oferecer sua mão. Ao invés de apertar sua mão, porém, Naruto gentilmente pegou sua mão na sua e deu um beijo gentil em seus dedos. O ato foi o suficiente para Perséfone ampliar seu sorriso. Ela gostava de um mortal com boas maneiras. Ele é muito agradável aos olhos também, pensou Perséfone. Um rosto bonito e um corpo muito bonito, se a forma como suas roupas apertam em seu corpo é uma indicação. Ela não era nenhuma Afrodite, mas ela podia olhar as vitrines de vez em quando. De nada, e estou feliz que você aceitou minha oferta. Sinto muito pelo curto prazo, mas as notícias não tendem a chegar ao nosso pescoço até muito mais tarde, embora eu tenha ouvido falar nada além de coisas boas sobre este lugar. Se ele tivesse dito não a Thanatos, então Perséfone planejava envolvê-lo na névoa e fazer acontecer de qualquer maneira. Eu sou Penélope Underil, e este é meu marido, Ancon Underil. Perséfone prontamente ignorou o olhar que seu marido estava dando a ela. Bem, venha e sente-se. Alcançando atrás do balcão, ele tirou 2 cardápios e os ofereceu ao par de deuses. Fique à vontade, e eu lhe darei alguns minutos para olhar o cardápio. Ele apontou para a mesa deles. Além disso, só para que você saiba, eu tenho alguns especiais do dia preparados para vocês dois. Pense nisso como a minha maneira de garantir que seu dinheiro vale a pena hoje. Eu vou lê-los quando eu anoto seus pedidos. Obrigada. Isso parece delicioso, Perséfone respondeu, a excitação transbordando enquanto ela se perguntava o que Naruto havia preparado para eles. Gentilmente, ela puxou seu marido para sua mesa, com o deus do submundo olhando para Naruto pelo canto dos olhos. Ficando confortável e descartando o casaco, Perséfone olhou para o marido. E daí? O que você acha até agora? O deus do mundo inferior notou a excitação na voz de sua esposa. Ela olhou para ele com expectativa, sem tentar nada no menu. Eu não posso fazer nenhum julgamento ainda. Quando sua esposa fez uma careta para ele, ele suspirou internamente e fez uma mudança em sua resposta. Parece adequado. O lugar tem uma atmosfera agradável. O cheiro forte de café é agradável, eu admito.
Como se suspeitava, seu rosto fazia 1,80. Eu sabia que você ia gostar. A deusa da primavera parecia muito satisfeita consigo mesma. Há muito por onde escolher aqui. Não sei por onde começar. O começo seria suficiente. Um chute na canela sob a mesa forçou a grunhir. Não seja sarcástico, meu amor. É impróprio de sua parte. Persefone permaneceu focada no menu, um sorriso satisfeito estampado em seu rosto. Hades podia ver seus olhos no trabalho, absorvendo todas as suas opções. Eu me pergunto que especiais ele fez para nós. É tudo muito intrigante. Eu também estou curioso, respondeu Hades. Uma expressão irritada apareceu em seu rosto. Ankh foi o melhor que você poderia pensar. É um bom nome. É um nome tradicional no mundo mortal. A deusa olhou para cima. Há algo de errado com a minha escolha. Nada, mas não vejo por que não podemos usar nossos nomes verdadeiros. Por que nenhuma mulher mortal que se preze nomearia seu filho com o nome do deus do submundo? Dê o nome de um mortal carregando seu nome, e podemos ir para casa agora mesmo. Quando ele não falou, o sorriso de Perséfone ganhou uma satisfação. Eu descanso meu caso. Agora, menos taciturno e mais escolhido. Entendido. Permanecendo em silêncio, Hades abriu o menu e deixou seus olhos escuros examinarem o conteúdo. Ele deixaria Perséfone se divertir. Sua esposa parecia animada durante a farra de compras no início da tarde. Parece haver algo para tudo aqui. Ele murmurou, sua mão subindo para varrer seu cabelo preto oleoso para trás. Ele deve passar por ingredientes como sair de moda se ele oferece tudo o que diz que faz. Ele deve estar indo bem para pagar por isso. Como membro mais rico de sua família olímpica, chame-o de curioso se ele se perguntou como um mortal poderia pagar uma seleção tão grande. A maioria dos lugares que ele conhecia não oferecia um terço do que o dono loiro estava oferecendo à sua clientela. Ele fez tudo o que estava listado no menu. Se não, então ele deve ter dezenas de fornecedores no pipeline. Seu fluxo de caixa deve ser uma onda constante. Ele não podia ajudar com a maneira como ele pensava. Como o deus das riquezas, despertou sua curiosidade. Foco, Hades. Escolha algo antes que sua esposa o chame. Enquanto Hades estava ocupado refletindo sobre seus pensamentos, Perséfone estava ocupada mordendo os cantos da boca. Ela não conseguia decidir o que queria. Tudo parecia tão bom. Onde começar? Se não fosse pela palavra que Hermes chegou até ela, que estava entregando um pacote para Hecate em sua residência no mundo inferior, então ela não teria ouvido um pio sobre o covil da raposa. As notícias tendiam a chegar ao mundo inferior mais devagar do que a maioria, embora quando ela perguntou por que não tinha ouvido falar de tal lugar antes, ela notou que Hermes começou a se mexer desconfortavelmente. Certamente, qualquer lugar que atraísse a atenção de vários atletas olímpicos valia a pena ouvir. Apesar de não ser olímpica, ser um dos filhos mais velhos de Zeus, assim como a rainha do submundo tinha suas vantagens. Basta dizer que levou 5 minutos antes que ela tivesse Hermes espalhando todas as fofocas sobre o Olimpo. Seu tempo no mundo inferior lhe deu muitos meios para obter a informação de seu refém relutante. No momento em que ela deixou seu irmão mais novo livre, Perséfone estava fervendo internamente. Rachaduras se formaram no piso de mármore do palácio de seu marido enquanto ela marchava de volta para seus aposentos. Aquela maldita Afrodite! Oh, ela sabia que a deusa do amor poderia ser mesquinha, mas ela estava pedindo por isso agora. Afrodite tinha feito tudo ao seu alcance para evitar que a informação chegasse à rainha do submundo, e Perséfone sabia por quê. Sua pequena rivalidade que começou com Adonis todos aqueles anos atrás continuou a atormentá-los até hoje e só piorou com o passar do tempo. As duas deusas costumavam ser boas amigas, mas esses dias após o incidente de Adonis, seu relacionamento nunca se recuperou. Os dois estavam sempre tentando se superar de várias maneiras, a ponto de os outros deuses simplesmente os ignorarem. As acrobacias que eles faziam um no outro eram lendárias. No entanto, quando um dos servos de sua mãe a informou por mensagem de Íris que a deusa do amor planejava visitar e passar a noite no Foxden com os deleites deliciosos do proprietário, a deusa da primavera não pôde deixar de atrapalhar seus planos. O dia dos namorados era um grande dia para Afrodite,
e Perséfone não pôde deixar de sorrir com a satisfação de negar à deusa do amor o que ela desejava. Mesmo que fosse por apenas um dia. Ela não podia sentir a essência das deusas do amor em qualquer lugar perto do Foxden, o que significava que ela ainda não tinha parado. O olhar em seu rosto seria impagável. Quando 5 minutos se passaram, os dois deuses sentiram seu anfitrião aparecer ao lado deles, seu caderno e caneta na mão enquanto ele lhes dava um sorriso educado. Então, antes de eu anotar seus pedidos, você gostaria que eu lesse os especiais para você? O loiro parecia satisfeito consigo mesmo. Sim, por favor, respondeu Perséfone, seguido por um aceno de cabeça de Hades. Ela mal podia esperar. Bem, Naruto começou, para este dia especial, eu preparei 3 pratos diferentes para você, todos recém-assados hoje cedo. O primeiro deles é uma torta de toranja com creme de camomila. O olho de Perséfone se ilumina, seguido por uma audível entrada de ar. O segundo é um bolo de chá de amêndoa de figo com cobertura de mel de cocô. Finalmente, já que é dia dos namorados, pensei que a terceira opção deveria ser algo relacionado ao tema do amor, então preparei um bolo napolitano de morango com cobertura de chocolate. Hades cantarolou enquanto se recostava na cadeira. O deus do mundo inferior não admitiria isso em voz alta, mas as escolhas apresentadas a eles pareciam muito apetitosas. Se o mortal preparasse tais pratos para eles, e se gostasse deles, estaria disposto a deixar uma generosa gorjeta para o homem, apesar do dinheiro já fornecido. Apesar de sua reputação, Hades elogiou o trabalho duro e a dedicação. Olhando para sua esposa, Perséfone estava praticamente pulando em sua cadeira, seus olhos iluminados como fogos de artifício. Se os pratos fossem tão bons quanto a fofoca sugeria, então Perséfone pensou em arrastar o homem para o mundo inferior e fazer com que ele montasse uma loja só para ela. Ela tinha um lugar em mente ao lado de seu famoso jardim. Dessa forma, ela e o marido poderiam receber seus pedidos na varanda com vista para os campos de Asfódelos. Suas companheiras deusas podem não estar felizes com a mudança de localização e isso significa que elas teriam que obter a permissão de seu marido para entrar em seu reino se quisessem visitá-la. Vendo a excitação de sua esposa, ele fechou seu menu e olhou sua esposa diretamente nos olhos. Nesse caso, nós levaremos todos os 3. Minha esposa e eu dividiremos um prato de cada um de seus especiais entre nós. Naruto assentiu e escreveu em seu bloco de notas. Seu sorriso se alargou quando viu Perséfone estender a mão sobre a mesa e pegar a mão livre do marido na sua. Um pequeno sorriso cresceu no rosto de Hades e piscou na direção de sua esposa. Foi lindo ver o quanto o casal estava apaixonado um pelo outro. Ele tinha a sensação de que o marido era do tipo que iria à lua e voltaria se isso deixasse sua esposa feliz. Vocês são um casal doce. É muita gentileza sua dizer, Perséfone respondeu, seu polegar traçando a pele pálida de seu marido. Ele pode ser tão teimoso quanto uma mula quando quer, e mais temperamental do que um touro vendo vermelho, mas no fundo meu marido é um soft. Poucas pessoas têm a sorte de ver esse lado dele, mas eu vejo. Ela deu a seu marido um aperto reconfortante. Não tem sido fácil, mas estamos casados há muito tempo e superamos obstáculos que levariam a maioria a desistir. Espero que ele saiba o quanto eu passei a amá-lo. A expressão do Deus dos mundos inferiores suavizou ainda mais. Ele faz. Vocês têm sorte de ter um ao outro, Naruto respondeu, seu olhar virando e olhando pela janela para as pessoas andando na calçada do outro lado da estrada. A maioria das pessoas hoje em dia não parecem entender o quão precioso é o casamento, especialmente quando a pessoa certa aparece. Ela oferece uma oportunidade de crescer em abnegação enquanto você serve sua esposa, ou marido, e quaisquer filhos que venham da união. É mais do que uma união física, é também uma união espiritual e emocional. Ambos os imortais olharam para ele com leve surpresa. Ambos olharam em seus olhos azuis e notaram uma tristeza dentro deles. Algum filho? Ambos assentiram. Uma filha, Hades respondeu calmamente, ainda olhando para a dona loira com um olhar curioso. Muito legal. Você é casado? A pergunta veio de Perséfone. Bem diante de seus olhos, ela notou uma mudança momentânea acontecer com a dona loira. Como se uma porta tivesse sido aberta, seguida por uma onda de tristeza brevemente ressoando de sua pessoa, e seu rosto ganhando um olhar distante quando um sorriso triste assumiu.
Perséfone quase desejou não ter perguntado. Viúva. Oh, sua voz era calma. Sinto muito. Ela não pretendia despertar velhos sentimentos. Ser tão jovem e já viúva deve ter sido difícil. Ele mal parecia ter saído dos seus 20 anos. Demorou alguns momentos em silêncio antes que o loiro se livrasse da tristeza, seu sorriso voltando ao normal e acenando com a mão no ar. Não fique. Foi há muito tempo. Ver vocês dois juntos me lembra do meu tempo com minha esposa, e como eu gostaria que tivéssemos mais tempo juntos. Ele trouxe seu bloco de notas e caneta de volta. Agora, vamos continuar com seus pedidos, ok? O que vocês dois gostariam de beber? Ah, isso mesmo. Eles ainda tinham suas bebidas para pedir. Soltando as mãos do marido, Perséfone deu uma olhada no menu uma última vez antes de saber o que queria. Eu adoraria um dos seus capucinos de cocô e baunilha, por favor. Parece delicioso. Assentindo com a cabeça, Naruto se virou para Hades. Você poderia servir algo um pouco mais forte? Hades perguntou. As bebidas quentes oferecidas no menu pareciam boas, mas o deus mais velho desejava algo com algo extra neles. Mais forte. De que maneira? Diga com um chute extra. Hades colocou alguma ênfase na última parte e Perséfone observou como ocorreu um entendimento entre os dois homens. Batendo no queixo com a caneta, Naruto fez um zumbido. Eu entendo você. Normalmente, eu não serviria álcool em minhas bebidas, e é por isso que eu não coloquei nenhum no menu. Embora, eu poderia fazer uma exceção dada a configuração privada. Você tem algo em mente? Talvez um café irlandês. Isso estaria fora de questão. Um meio sorriso apareceu no rosto de Naruto. Eu acho que você pode estar com sorte. Naruto deu um olhar avaliador. Eu gosto do seu estilo, Ankunderiu. Hades acenou na direção do loiro, sem dizer nada sobre o apelido. Vai demorar um pouco mais para se preparar, então espero que você não se importe com a espera. Isso é bom. Os governantes do mundo inferior assistiram a loira desaparecer e preparar seus pedidos, deixando o par juntar as mãos sobre a mesa. Ele parece legal. Ele está bem, Hades respondeu, para um mortal de qualquer maneira. Perséfone apoiou o cotovelo livre na mesa e colocou a cabeça na palma da mão. Devemos trazer Melinói conosco da próxima vez. Essa garota não deixa o submundo suficiente. Mão, pode ter que esperar até o outono. Voltarei a Olimpo em algumas semanas. Talvez possamos planejar um passeio para nós três quando eu voltar no outono. Um grunhido saiu da boca de Hades. Ele não era contra a ideia. Ele simplesmente não gostava de ouvir sua esposa falar sobre sua próxima separação por 6 meses. Não seja assim. Vai nos dar algo para olhar para frente também quando eu voltar na temporada de outono. Eu gostaria que você ficasse comigo o ano todo. Hades cuspiu amargamente. Se não fosse por aquele idiota arrogante que eu sou forçado a chamar minha irmã fazendo birra, então você estaria sempre comigo. Até hoje, depois de milênios, o relacionamento com Deméter só piorou com o tempo. A deusa da colheita e das estações não podia aceitar que Perséfone pudesse amar alguém como ele. Se Deméter conseguisse o que queria, o que em algum momento ela fez, então ela trancaria sua filha em um local secreto que só ela conhecia, e impediria qualquer outra pessoa de sua família de vê-la. Deméter levou o termo mãe sabe melhor a um nível extremo, e ele sabia o quão frustrada Perséfone poderia ficar com a mulher que tentou controlar todos os aspectos de sua vida. Você está fazendo isso de novo, meu amor. Um olhar conhecedor cruzou seu rosto antes que a deusa se levantasse de seu assento. Nunca quebrando a mão do marido, Perséfone guiou sua cadeira ao redor da mesa e sentou-se ao lado dele. Você não pode evitar forçar sentimentos negativos a se infiltrarem em sua mente, pode? O que vou fazer com você? Você poderia ficar comigo, e dizer a Deméter para ir se fuder até o campo de trigo mais próximo. Ele respondeu, embora tenha se arrependido quando Perséfone pegou uma colher e acariciou sua testa com ela. Ai! Você pode não gostar dela, mas ela ainda é minha mãe, não importa o quão arrogante ela possa ser. Isso vem de um lugar de amor. Inclinando-se para trás em sua cadeira, ela cruzou uma perna sobre a outra. Se você for um bom marido pelo resto do dia e não permitir que mais pensamentos negativos filtrem,
posso considerar tratá-lo mais tarde. Tratando-me. Chegando ao lado da mesa, Persefone puxou uma de suas muitas sacolas de compras e a sacudiu no ar. Enquanto você estava ocupado cobiçando o baú de um dos balconistas da loja, ela deu a ele um breve olhar, fazendo Hades ter a decência de engolir em seco. Ele achou que tinha sido mais discreto. Fui e peguei uma coisinha do departamento de lingerie. Achei que poderia usar hoje à noite. O departamento de lingerie. Cantarolando em confirmação, um sorriso tímido apareceu em seu rosto. Você gostaria que eu os usasse para você esta noite? Ele vem com esta pequena peça que deixa pouco para a imaginação. Com as mãos ainda juntas, Perséfone quase podia sentir o icor divino de seu marido começar a esquentar com o pensamento. Você gostaria disso, meu amor? Muito. Ele seria um tolo se não seguisse suas ordens. Bom. Então chega de pensamentos negativos e você pode ver isso mais tarde. Muito bem, minha rainha. Uma conversa fiada eclodiu entre os dois, o tempo passando mais rápido do que ambos perceberam. Em pouco tempo, Naruto voltou para a mesa deles, sorrindo para o fato de Perséfone estar sentada ao lado de seu marido, e começou colocando suas bebidas na mesa. Ambos pareciam impressionados com suas bebidas, não notando nenhum derramamento nas laterais dos copos nem nos pequenos pratos em que estavam acomodados. A deusa da primavera podia sentir o cheiro do cocô irradiando de sua bebida, e soltou um zumbido de prazer no segundo em que sua bebida tocou seus lábios. Estava uma delícia! O cocô e a baunilha podiam ser degustados uniformemente, e nenhum se sobrepunha ao outro. Estava perfeitamente equilibrado. Ah, isso é incrível! Ela afundou no lado do marido sem perceber que Hades ainda estava olhando para a sua bebida. Parecia bom, e o cheiro de seu café irlandês era divino em seu olfato. No entanto, ele admitiria que o coração que o dono loiro havia decorado na espuma de sua bebida o desencorajou. Não pense nisso. Apenas aproveite, e você será recompensado quando chegar em casa. Ele estava recebendo seu deleite. Levando sua bebida à boca, Hades se surpreendeu agradavelmente. Foi bom. Não, foi melhor do que bom. Foi incrível. Foi tão bom, que Hades verificou se algum nectar havia sido adicionado à mistura. Cheirava a biscoitos recém-assados e tinha gosto de frutas secas, cascas de laranja e temperos para assar. Era leve no corpo, mas embalava um soco poderoso. Que uísque você usou? Sexton Single Malt Irish Whisky, Naruto respondeu. Eu mantenho uma garrafa no escritório, mas eu gosto de um uísque de vez em quando. Hades assentiu, e ofereceu à sua esposa um gole de sua bebida, e pareceu satisfeito quando sua boca fez uma pequena forma depois de tomar um gole. É bom, hein? É muito bom. A dupla não esperou muito. Momentos depois, ambos ficaram impressionados quando os pratos de comida foram apresentados a eles. Embora para Hades, o espanto foi suas sobrancelhas levantando, e sua mandíbula aberta a uma quantidade minúscula. Ainda assim, obter a reação do deus do submundo foi um feito louvável. O deus mal-humorado raramente mostrava emoção na frente dos mortais. Perséfone, porém, era muito mais vocal, e deixou isso claro. Oh meu Deus! Ela bateu palmas, suas papilas gustativas salivando quanto mais ela olhava para os pratos. Todos os 3 pedidos apareceram assados com perfeição e foram lindamente decorados. Isso está além do que eu imaginava. Obrigado por dizer isso, Naruto respondeu. Espero que você goste de seus pedidos. Se houver mais alguma coisa, me avise. Estarei estacionado no balcão. A loira fez uma pequena reverência por cortesia e deixou o casal hipnotizado sozinho para desfrutar de suas refeições. Puxando um livro do balcão, ele cruzou uma perna sobre o joelho e sentou-se confortavelmente enquanto os 2 imortais desfrutavam de seus pedidos. Muito obrigada, Persefone sussurrou, seus olhos nunca deixando os 3 pratos. Ela não sabia por onde começar. Todos os 3 pareciam tão atraentes que ela estava tendo uma crise apenas decidindo por onde começar. Eles parecem tão bons, mas não sei se quero estragar a aparência deles. Eles são lindos de se ver. Hades olhou para sua esposa e reconheceu a excitação correndo por ela. Seu rosto estava hipnotizado, e ele não podia culpá-la. A comida deles parecia algo que Hestia,
ou sua mãe criaria. Este mortal estava cheio de surpresas. Lambendo a borda de seus lábios, Hades pegou o garfo mais próximo e pegou um pedaço da torta de toranja. Ele planejava ir da esquerda para a direita. Ele ouviu Perséfone ofegar como se sua ação fosse injustificada antes dela imitar suas ações. Na contagem de 3, ambos levaram seus pedaços à boca, mastigaram por alguns segundos e prontamente caíram de volta em suas cadeiras. Ambos os olhos vidrados de prazer, seus ombros caindo em conforto, e sua respiração sincronizada. Nenhum dos dois poderia ter se preparado para o ataque de sabor que assaltou suas papilas gustativas. Deuses sagrados acima. Esta é a melhor coisa que eu já provei na minha vida. Perséfone murmurou, nada chega nem perto. Sinto muito, meu amor, mas acho que esta e sua mãe não estão mais no primeiro lugar. Ela não estava brincando. Deuses imortais eram notoriamente difíceis de agradar, em quase todas as formas que se poderia imaginar. Para uma mortal ser talentosa o suficiente para ficar em tal estado com comida era insondável. Meu amor. Você está bem? A deusa da primavera esperou alguns momentos antes de obter uma resposta, só que não foi a resposta que ela imaginou. Em vez de palavras saindo da boca de seu marido, foi um longo e prolongado gemido de puro prazer emergindo da boca de seu marido. Era gutural como se o som viesse de sua própria alma. Oh meu Deus! No balcão, Naruto nem sequer olhou para cima de seu livro. Ele apenas balançou a cabeça e continuou a ler. Perséfone não disse nada, nem Hades reagiu à visão de sua esposa olhando para ele com surpresa. Em vez disso, ele chocou Perséfone cortando um pedaço maior da torta com o garfo e mastigando a sobremesa como se estivesse prestes a desaparecer de sua vida para sempre. Embora ele tenha permanecido em silêncio após a segunda mordida, o sorriso em seu rosto ficou cada vez maior a cada segundo. Era como se a prostituta estivesse bombeando pura felicidade nas veias do deus do submundo. Ei! Não é justo! Fique com a sua metade! Perséfone empurrou seu choque de lado e lutou com o garfo do marido para longe da torta. Ela queria outra peça também. Não me faça cutucar você com a ponta do meu garfo, meu amor. Foi assim pelo resto do tempo que passaram no Foxden. Nunca o sorriso no rosto de Hades foi tão largo quanto naquela tarde enquanto ele comia bolo e brincava com sua esposa. A comida era realmente o caminho para o coração de uma pessoa e Perséfone para um adorava cada segundo dela. A tarde daquele dia dos namorados se tornou uma de suas lembranças mais felizes nos últimos tempos, e serviu para valorizar o amor e o vínculo que marido e mulher sentiam um pelo outro. A loira não conseguia entender o serviço inestimável que ele havia prestado para seus dois clientes. Uma vez que o par de imortais terminou de devorar a torta, eles passaram para o bolo de chá. Feito isso, passaram para o bolo neapolitano. Se os gemidos de prazer que vieram tanto de Perséfone quanto de Hades fossem alguma indicação, então o dia tinha sido um sucesso aos olhos e ouvidos de Naruto. Nas 2 horas seguintes, a dupla continuou a pedir os mesmos pratos especiais várias vezes, e a loira não se importou nem um pouco. Observando-os com o canto do olho, o velho Shinobi sentiu velhas memórias começarem a se agitar no fundo de sua mente quando uma beleza familiar apareceu em sua mente. Hinata. Rapaz, ele não pensava em sua esposa há muito tempo. Não porque ele não queria ver seu lindo rosto em sua mente, mas porque quando ele a imaginava, só servia para lembrá-lo de tudo e de todos que ele havia perdido. Os que estavam para sempre fora de seu alcance. Foi para um lugar que ele nunca poderia ir. Às vezes, quando adormecia, imaginava os braços dela envolvendo seu corpo, a cabeça apoiada em seu peito e as pernas apoiadas nos joelhos dele. Dormir com Hinata ao lado dele nunca deixava de ajudá-lo a dormir. Se era sua respiração constante ou o som de seu coração batendo contra seu ouvido. Ela nunca deixou de ver o bem nele. Mesmo depois de se tornar Hokage, e o estresse e a pressão de preservar a paz que todos lutaram tanto para conseguir começaram a se acumular cada vez mais em seus ombros, ela nunca deixou de transformar esse peso tão leve quanto uma pena no momento em que ele entrou na casa de sua família. Ver seu rosto sorridente, seus olhos cheios de amor e braços aguardando seu abraço, era um sentimento que ele acalentava até hoje. Outras vezes, ele imaginava Bolt e Mavari indo para a cama com eles. O filho dele se aconchegava entre os pais,
com a cabeça apoiada no peito amplo de Hinata, enquanto Imavari descansava contra o pai. Às vezes, as pernas dela estavam espalhadas pelo rosto dele, ou o corpo dela na horizontal sobre o estômago. Sua filha podia dormir nas posições mais estranhas. Esses dias, ele acordava com uma cama fria e vazia, servindo para lembrá-lo de seu lugar no mundo. Eles tinham ido muito tempo. Às vezes, por um breve momento, ele podia senti-los ao lado dele. No entanto, assim que ele se deu conta do sentimento, ele desapareceu tão rapidamente quanto veio. Ele tomou isso como sua maneira de dizer olá. Verdade seja dita, ele se sentiu um pouco deprimido quando eles entraram em sua mente. Afastando seus pensamentos e sentimentos enquanto estava no trabalho, ele notou o Sr. Underhill tentando chamar sua atenção e rapidamente se moveu para atender seu pedido. Esta era sua vida agora, e no fundo, ele sabia que não podia viver no passado. Nada de bom veio de ficar preso no passado. Foi apenas difícil deixar tudo ir. O que eu posso fazer por você? Enquanto Hades falava com a loira e pedia outro conjunto dos especiais, a deusa da primavera permaneceu em silêncio, uma sensação estranha no fundo de sua mente. Os cabelos da nuca estavam arrepiados e arrepios subiam e desciam por seus braços. Ela escondeu sua surpresa enquanto seu marido e o mortal conversavam, e virou a cabeça para ficar de frente para a janela. Por que ela tinha essa sensação de que alguém a estava observando? Quando seus olhos dourados notaram uma figura parada na frente da janela, a razão da sensação se tornou aparente. Ah! É por isso. De pé atrás do vidro e passando despercebida pelos mortais que pontilhavam a rua estava ninguém menos que a deusa do amor, de pé com os braços firmemente colocados ao lado do corpo, seus olhos uma torrente de cores raivosas enquanto ela tentava encarar um buraco na parte de trás do vidro. Perséfone. Ela ostentava um novo visual, como costumava fazer quando as duas deusas se encontravam na primavera e no verão, com cabelos loiros em um corte de cabelo estilo bob. Olhando a mulher de cima a baixo, ela viu que Afrodite estava usando um vestido roxo muito caro. Deixou uma ampla quantidade de decote e teria deixado homens e mulheres uma bagunça salivante. Não foi difícil para Perséfone entender o que a deusa havia planejado, e percebeu que o plano da deusa era atrair a encantadora Dona Loira para se juntar a ela no quarto. Ah! Hoje não! Um sorriso apareceu no rosto de Perséfone e tomou um gole de sua bebida maravilhosa, murmurando silenciosamente o quão incrível era para a deusa gritante. O ato foi o suficiente para fazer a deusa do amor estremecer, o brilho se intensificando. Afrodite provavelmente tentaria recuperá-la por isso de alguma forma criativa, mas agora, ela não tinha coragem de se importar. Em vez disso, Perséfone decidiu fazer a coisa infantil e dar a Afrodite um último presente de despedida antes de retornar à companhia de seu marido. Ela levantou a mão e ofereceu o pássaro a Afrodite, enquanto seu sorriso se alargava. Minha querida! O que você está fazendo? A voz de seu marido trouxe sua atenção de volta para a mesa e encontrou Hades e Naruto olhando para ela. Este último estava com o bloco de notas e a caneta na mão. Nada, querida. Nada mesmo. Ela respondeu, adotando um sorriso inocente enquanto apertava as mãos. Outra rodada de tudo então.